Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Meu pai nunca quis que minha mãe trabalhasse e eu nunca entendi por que ele a proibiu de trabalhar, mas com o tempo eu entendi tudo. Acontece que minha esposa e eu trabalhávamos na mesma empresa, por assim dizer, e eu pensei que era uma ótima ideia, já que poderíamos nos ver todos os dias. Mas como eu estava errado. Aquele maldito binóculo barato claramente distorceu minha visão. Esse foi meu primeiro pensamento em junho passado. No momento em que minha vida como eu a conhecia entrou em colapso. Meu nome é Daniel, ou Dan, para meus amigos. Almon. Ele tem 1,78 metros de altura, pesa 82 kg, tem cabelo castanho escuro e, como alguns descrevem, olhos castanhos penetrantes. Eu trabalho para uma dessas agências governamentais encarregadas de proteger os direitos e liberdades dos cidadãos americanos. Naturalmente, não posso revelar qual. Bem, eu poderia, mas então eu teria que recorrer a medidas drásticas em nome da segurança nacional. De qualquer forma, eu estava curvado entre dois prédios dilapidados em um bairro decadente de Washington e observando duas pessoas. Ok, chega de jargão de gangster. Eu estava observando uma mulher curtindo um homem através de binóculos e isso quase me deixou louco. Isso quase aconteceu por dois motivos. Primeiro, porque foi assumido que esses eram meus colegas agentes que estavam conduzindo a vigilância e, segundo, porque essa mulher era minha esposa. Peguei meus binóculos baratos e observei. Eu não conseguia tirar os olhos apesar da dor que estava causando. Incapaz de aguentar mais, tomado pela raiva, eu simplesmente saí da cena. Esse foi o fim da minha visita espontânea ao suposto amor da minha vida enquanto ela estava trabalhando. Eu vi mais do que o suficiente para durar uma vida inteira. Meg, a quem me refiro como a pessoa trapaceira Meg, pois esse é o nome exato dela, e eu éramos empregados em divisões separadas dentro da mesma organização. Devido aos regulamentos definidos pela agência, nunca colaboramos nas operações. Portanto, mesmo que pudéssemos acessar registros ou quadros de missões para aprender sobre o paradeiro ou as atividades uns dos outros, normalmente nos abstínhamos de fazê-lo. As emoções tendem a prejudicar o julgamento no campo. Portanto, evitávamos deixá-las interferir. Devo confessar que testemunhar Meg em perigo teria me compelido anteriormente a insistir para que ela renunciasse ou fizesse a transição para uma função não relacionada ao campo. Suponho que o contraste primário entre mim e um civil neste cenário esteja no reino da experiência emocional, onde provavelmente há pouca disparidade. No entanto, quando se trata da minha capacidade de compartimentar emoções e planejar estrategicamente minhas respostas, surgem disparidades significativas. Além disso, em termos de recursos e métodos para buscar retribuição, as discrepâncias são vastas, semelhantes a medirem anos-luz. Eu me retirei furtivamente da cena, mantendo uma fachada de compostura que mascarava a turbulência interna. Os observadores podem ter confundido minha expressão ligeiramente confusa com mera confusão sobre as direções para meu carro. Na verdade, um ou mais indivíduos oscilavam à beira de um dano grave ou até mesmo da morte. Uau! Rei realmente sabia como me dar prazer com seu instrumento. Recostei-me na cadeira e meus pensamentos se voltaram para meu marido Dan. Foi por causa dele que entrei nesse negócio de agência. Eu o adoro mais do que ele poderia me adorar. Trabalhando em campo, trabalho como agente para uma agência governamental que não consigo nomear, requer concentração absoluta. Distrações podem ser incrivelmente arriscadas. O perigo iminente que cerca a mim e meu parceiro parece quase tangível enquanto a adrenalina corre por minhas veias, me lembrando que cada momento pode ser o meu último. Cerca de um ano atrás, após um erro colossal em uma missão, meu parceiro tomou uma atitude decisiva, me arrastando para um prédio abandonado para resolver a situação. Nós silenciosamente nos envolvemos em intimidade. Então, sem dizer uma palavra, ele retornou à nossa tarefa. O encontro,
que causou uma descarga de adrenalina, garantiu um desempenho excepcional durante toda a operação. Quando voltei para casa, despejei meu desejo reprimido em Dan, e nós dois continuamos exaustos, mas satisfeitos. Naturalmente, fiquei em silêncio sobre o verdadeiro catalisador para aumentar minha produtividade, escolhendo, em vez disso, atribuí-lo à descarga de adrenalina e ao estresse relacionado ao trabalho. Poucos meses depois, meu parceiro José pediu uma transferência, e me foi atribuído um novo parceiro. Não querendo atrapalhar a situação atual, virei-me para José para ter certeza de que tinha o que precisava. Nunca tivemos contato direto. Eu não teria permitido, pois significaria trair Dan, o que eu não podia fazer. No entanto, o trabalho manual, no qual duas pessoas obtêm satisfação, parecia aceitável para mim. Além disso, há um entendimento tácito em agências de inteligência e de direito de que tudo o que acontece durante as operações permanece confidencial. Achei que Dan entenderia isso. Eu esperava que meu atual parceiro Rei durasse mais do que meus 4 parceiros anteriores no último ano. De repente, fui tomada por uma sensação de desconforto. Gentilmente empurrei a cabeça de Rei para longe de mim, olhando ao redor. O que aconteceu? Rei exclamou, pulando de pé. Sufocando uma risada, eu o observei instintivamente pegar sua arma. O maldito carro sumiu, eu murmurei, percebendo a gravidade da situação. Como iríamos explicar que o objeto da nossa vigilância simplesmente escapou enquanto estávamos de serviço? Deveríamos ter sido mais vigilantes, ou pelo menos ter conseguido pedir reforços. Você deveria ficar de olho nele, Rei retrucou, seu aborrecimento óbvio. Assim como eu fiz enquanto você estava, distraído, eu retruquei, minha irritação crescendo. Se sairmos dessa confusão, vou pedir um novo parceiro, ele resmungou. Rei ligou para a unidade móvel, esperando jogar a culpa neles por não interceptar o carro em fuga a tempo. Em silêncio, empacotamos nosso equipamento e retornamos para a base. Uma atmosfera pesada reinava em nosso carro, desprovida de conversas. Quando desci até o estacionamento subterrâneo para pegar meu carro pessoal para a viagem de volta para casa, encontrei Rei, que estava me esperando. Sabe, Meg, antes de começarmos a trabalhar juntos, eu estava muito feliz com meu trabalho, admitiu Rei. Eu me sinto péssimo o tempo todo agora, ele continuou. Tenho que admitir, é difícil para mim quando se trata de intimidade, ele admitiu. Ouvi rumores sobre você antes mesmo de nos juntarmos, mas não achei que fosse da minha conta, ele disse. Então nos reunimos, e percebi que os rumores eram verdadeiros, ele explicou. No começo, achei incrível. Quer dizer, você é incrivelmente atraente, ele disse com um sorriso. Continuo esperando que um dia eu tenha a chance de te conhecer, ele acrescentou com um sorriso. Mas toda vez que vejo Dan, eu me certifico de que ele é um cara legal, o tipo de cara que você gostaria que um amigo fosse, ele continuou. Toda vez que o vejo, eu me sinto péssimo, como se eu tivesse traído sua confiança, ele confessou. Sinto que deveria apenas dizer a ele que ele é casado com uma mulher infiel e pedir perdão, ele disse. Então, assim que essa operação acabar, estaremos acabados, ele disse seriamente. Não posso me dar ao luxo de cometer outro erro como o de hoje, que colocará ainda mais em risco a segurança do meu país, meu casamento, minha carreira ou minha vida, ele concluiu, antes de sair sem me dar uma chance de responder. Dirigi para casa e encontrei a casa envolta em escuridão e silêncio. Depois de desativar e reativar o sistema de segurança da cozinha, percebi que Dan não tinha preparado o jantar, indicando sua exaustão ao retornar. Presumivelmente, antecipando uma ligação de trabalho cedo, ele deve ter se recolhido para a cama rapidamente, um afastamento de sua preocupação habitual comigo quando estou em uma operação. Normalmente, ele me ligava a cada hora, mas durante o trabalho, eu silenciava meu telefone, permitindo que suas mensagens afetuosas se acumulassem no correio de voz. Curiosamente, ele não tinha entrado em contato dessa vez. Ao verificar meu telefone, percebi que ele realmente tinha me ligado quase a cada hora até por volta das 20 horas. Àquela altura, ele provavelmente já estava em casa, deitado na cama e se preparando para seu trajeto matinal. Pareceu estranho para mim que ele não esperasse meu retorno. Ele geralmente esperava até que eu chegasse em casa em segurança.
Nossa intimidade habitual parecia não existir. No entanto, minha afeição por ele permaneceu forte. Subi para o nosso quarto e acendi a luz. Sabendo quão leve o sono de Dan, eu quase esperava que ele se movesse, mas ele permaneceu imperturbável. Decidi falar com ele de manhã para decidir o que contar e até que ponto. Confiante em seu apoio inabalável, adormeci. Ouvi Meg entrar, mas fingi dormir. A última coisa que eu desejava era ter intimidade com ela novamente. Na manhã seguinte, levantei cedo e entrei. Depois de navegar pelas várias camadas de segurança para chegar ao nosso espaço de trabalho, peguei um café e me juntei ao meu chefe de seção. O que está na agenda para hoje, Arnie? Eu perguntei. Você ainda tem a tarefa de cuidar daqueles Eds, ele respondeu. Meg está aqui, ele começou. Eu interrompi, interrompendo Arnie. Você sabe que eu prefiro não ser atualizado sobre os problemas de trabalho dela. Mantemos um limite entre casa e trabalho, eu disse. Mas essa situação é diferente, ele rebateu. Segundo ele, nem ela nem Ray relataram que seu suspeito havia deixado o local por mais de 8 minutos depois que ele saiu. Ele explicou. A unidade móvel que eles chamaram já estava estacionada na única estrada de acesso à casa do suspeito. Quando ele não apareceu, eles pediram um helicóptero, ele elaborou. Anteriormente, havíamos tratado o teto do veículo do sujeito com um polímero refletivo invisível. Consequentemente, o helicóptero localizou quase instantaneamente, embora ele estivesse a pelo menos 5 milhas de distância, ele acrescentou. Então, precisamos perguntar como eles conseguiram perdê-lo, ele disse com seriedade. Ocorrências inesperadas não são incomuns no campo, eu o tranquilizei. Sim, eu entendo que é por isso que nós implantamos 2 deles para uma vigilância direta, ele reconheceu. Assim, se um deles não puder continuar, o outro pode monitorar qualquer desenvolvimento, ele concluiu. Você tem feito a mesma coisa que eles estão fazendo, executando seus Eds sozinho, mas toda vez que o cara faz um movimento você está em cima dele, ele comentou. Havia 2 deles lá fora e o cara simplesmente pulou em seu maldito carro e foi embora, ele surtou. Felizmente, ele apenas foi dar uma volta. E se ele tivesse limpado o maldito carro e o helicóptero não conseguisse identificá-lo, ele ponderou. Depois dessa operação, tenho algumas perguntas sérias para sua esposa e seu parceiro, ele declarou. Mas para manter as aparências, estou mandando-os de volta para lá, assegurando-lhes que não houve nenhum dano, ele acrescentou. Se eles fizerem besteira de novo, no entanto, terei que largar a atitude de cara legal e virar o doutor merda, ele disse severamente. Então eu sei que você continua trabalhando em casa separado, mas diga a ela para ficar esperta. Fui encarregado de monitorar um traficante de armas de um grupo suspeito de comprar armas de contatos dentro de nossas forças armadas. Embora perder uma arma ocasionalmente não fosse incomum devido a danos ou outros fatores, esses indivíduos eram responsáveis por fornecer quantidades significativas de armamento para atores nefastos globalmente. Como parte da minha rotina, normalmente gravo minhas sessões de vigilância para revisar quaisquer contratempos, caso algo dê errado. Meus agentes de campo não podem se comunicar diretamente comigo, o que significa que eles podem me ouvir, mas eu não posso ouvi-los. Isso previne exposição acidental durante operações secretas. Se eu usar palavras-código específicas, eles sabem que devem intervir imediatamente. Percebi que Meg e seu parceiro foram designados para vigiar seus suspeitos a partir das 16 horas de hoje, enquanto meu turno de alívio só começou às 14 horas. Eu terminaria às 22 horas, enquanto eles continuariam até às 2 horas, o que se adequava perfeitamente aos meus planos. Eu também tinha tempo suficiente para iniciar os procedimentos de divórcio antes do meu dever. Trabalhar na inteligência policial tem suas vantagens, pois tenho acesso a conhecimento jurídico. Entrei em contato com um amigo para uma indicação de um advogado de divórcio de primeira linha. Curiosamente, eu tinha interagido com o advogado mencionado pelo meu amigo em várias ocasiões, mas não sabia que ela era especialista em direito de divórcio. Bonnie Coletta, pequena e espirituosa, era conhecida por seu comportamento duro como advogado de defesa criminal. Eu esperava que ela trouxesse a mesma abordagem espirituosa e determinada para o meu processo de divórcio.
Embora eu inicialmente tenha pensado que não precisaria muito dela se as coisas corressem conforme o planejado, a vida é imprevisível. Meu objetivo era reunir evidências indiscutíveis para usar contra Meg e Ray. Meg teria que atender às minhas exigências no divórcio ou enfrentar potenciais repercussões em sua carreira, na carreira de Ray e no casamento deles. Do meu armário, peguei meu rifle de precisão Billet Artisan, modelo 85.338. Eu costumava levá-lo em missões de vigilância como precaução. Seguindo os regulamentos, verifiquei com a equipe de armas, garantindo que todas as armas de campo estivessem devidamente registradas. Além disso, guardei um dos rifles de precisão Browning apreendidos dos suspeitos durante nossa última operação no meu porta-malas. Esta arma de fogo em particular não estava registrada, ausente de quaisquer registros da agência, tornando-a indetectável. A Browning era a arma que eu pretendia usar. Depois de carregar o carro para fora da vista, voltei para meu escritório e procedi à transferência de metade do dinheiro de nossas contas bancárias conjuntas para novas contas somente em meu nome. Além disso, cancelei todos os cartões de crédito associados a contas conjuntas. Essas ações efetivamente dividiram nossas finanças, visando o que eu considerava justo. Essencialmente, os pertences dela continuaram sendo dela, os meus continuaram sendo meus, e quaisquer bens compartilhados foram divididos igualmente ou encerrados. A única questão não resolvida era a casa. Considerando que foi ela quem traiu, eu me senti justificado em alegar isso. Além disso, como nenhuma de suas infidelidades ocorreu em casa, a casa permaneceu imaculada. Pelo menos ela não foi descuidada a esse respeito. Nós tínhamos discutido começar uma família, seja no final de nossas carreiras de inteligência ou depois. Felizmente, ainda não tínhamos tido filhos. Isso teria simplificado esse processo. Achei surpreendente como permaneci composto durante toda a aprovação. Com o tempo, me envolvi em atividades moralmente questionáveis para ajudar amigos que estavam passando por divórcios. Às vezes, isso envolvia vigilância simples, como capturar evidências incriminatórias com uma câmera. Em outras ocasiões, envolvia plantar evidências para incitar uma confissão para uso posterior no tribunal. Em ambos os casos, agi como um confidente solidário, apoiando meu colega emocionalmente até que ele pudesse recuperar o equilíbrio. Meg suportou alguns convidados desconfortáveis e desanimadores para jantar durante esses períodos. Apesar da minha profunda afeição por ela, surpreendentemente mantive um comportamento equilibrado sobre a situação. Eu sabia no fundo que nosso relacionamento era irreparável depois de testemunhar o que eu tinha. Eu precisava de resolução, mas não da maneira típica. Eu busquei que Meg experimentasse a mesma angústia emocional que eu suportei, e eu possuía um meio de conseguir isso. Além disso, eu desejava que ela sofresse uma perda de algo precioso para ela, semelhante a como eu a perdi. Por fim, seu cúmplice, um homem que havia traído não apenas um colega agente, mas também seu casamento, sua integridade e sua nação. Ele também merecia repercussões significativas. Suas perdas seriam substanciais, e elas viriam esta noite. Na manhã seguinte, acordei e instintivamente estendi a mão para Dan, apenas para encontrar um espaço vazio ao meu lado. Senti sua ausência intensamente. Parecia quase irracional, considerando que tínhamos compartilhado um momento íntimo há menos de um dia. Sozinho na cama, lembrei-me de que ele devia estar dormindo quando voltei ontem à noite, provavelmente antecipando uma obrigação matinal. Enquanto eu estava acordado, pensamentos giravam sobre a missão da noite passada e minha vida em geral. Concluí que precisava controlar meus impulsos e assumir o controle de minhas ações. A história mostrou que ceder a tais desejos invariavelmente levava a problemas, e eu tinha muito em jogo. Pode soar melodramático, mas eu não conseguia imaginar uma vida sem Dan. Consequentemente, ao me vestir para o trabalho, optei por calças em vez de saia. Elas não eram apenas mais práticas em caso de emergências, mas também serviam como impedimento, tornando menos provável que eu me envolvesse em quaisquer atividades extracurriculares. Ao passar pela segurança, senti os olhos dos guardas em mim, o que me pareceu engraçado, já que eu não tinha notado antes. Fiquei imaginando se eles sempre olhavam para o meu peito daquele jeito, ou se era só eu, ou talvez todas as funcionárias e agentes.
À frente, avistei aquele Tamashita juntando suas coisas e indo para o saguão principal. Se eu me apressasse e ela esperasse, eu poderia passar pela grande porta de metal antes que ela se fechasse, evitando a necessidade de esperar que ela passasse pela sequência novamente. Eu tinha certeza de que ela me viu, mas assim que cheguei à porta, ela se fechou. Eu xinguei silenciosamente. Ela poderia ter esperado. Kelly e eu nunca tínhamos nos visto olho no olho, para dizer o mínimo. Eu a desprezava intensamente, e tinha quase certeza de que o sentimento era mútuo. Ela possuía o típico cabelo preto longo e sedoso de uma mulher asiática, mas era aí que os estereótipos terminavam. Com suas pernas longas, seios fartos e um passo que chamava atenção, ela conseguia parar o trânsito. Ela era a linguista mais habilidosa da equipe, fluente em vários idiomas, incluindo espanhol, árabe e russo. Fui direto para a sala de situação, esperando encontrar meu marido lá, mas não tive sorte. Dei uma olhada no quadro de operações e descobri que sua operação não estava programada para começar antes das 2. Então por que ele não esperou por mim? Ele provavelmente estava ajudando um de seus amigos com seus problemas pessoais novamente. Fiquei frustrado por não tê-lo encontrado, principalmente porque eu realmente precisava falar com ele. Liguei para o celular dele, mas ele tocou algumas vezes antes de cair na caixa postal. Corri para o arsenal, esperando encontrá-lo enquanto ele se preparava para a operação. O pessoal do arsenal me informou que ele tinha verificado seu rifle de precisão mais cedo. Onde diabos ele poderia estar? Eu me peguei ponderando sobre nossos planos futuros. Nós imaginávamos ter filhos, mudar para uma casa maior e seguir carreiras que poderíamos discutir com orgulho com nossos colegas. Cheguei até a cogitar a ideia de abraçar o papel de dona de casa, dedicado exclusivamente a criar os filhos de Dan. No entanto, essas aspirações pareciam ameaçadas pela possibilidade de nossa operação atual dar errado. Embora tivéssemos tido sorte até então, a noite passada marcou o primeiro e único soluço na minha experiência. Atribuí isso a puro infortúnio, embora tenha me deixado desconfortável. Somando-se ao meu desconforto estava a negligência de Dan em cuidar de mim na noite passada, um pensamento que deixou minhas pernas inquietas sob minha mesa. Antes da operação, passei meu tempo no escritório brincando de telefone sem fio com Dan. Apesar de suas tentativas de contato, suas mensagens tinham um tom estranho, sem a familiaridade que compartilhávamos. Elas eram excessivamente formais, lembrando conversas com um colega, em vez de com sua esposa. Sentindo que algo estava errado, não consegui me livrar da sensação de que talvez o problema que Ray e eu evitamos por pouco na noite passada tivesse de alguma forma chamado a atenção de Dan. Ele mantinha uma amizade com o chefe de seção, então talvez ele estivesse deliberadamente mantendo distância de mim no trabalho, só para o caso de haver problemas surgindo. Não seria ideal para nós dois ficarmos sem trabalho. É possível que ele também estivesse chateado comigo por colocá-lo na posição de ter que responder por mim com Arnie novamente. Ele teve que fazer isso uma vez durante meu período probatório como agente, e jurou nunca mais fazer isso. Foi provavelmente isso que salvou Ray e eu de problemas. 4 horas depois, Ray e eu estávamos de volta à operação. Fomos informados pelos agentes de plantão antes de nós que nosso alvo, o Sr. Galasgos, estava dormindo, se recuperando de uma bebedeira. Oi, Meg, desculpe por tudo que eu disse ontem à noite, Ray disse. Eu estava com raiva porque não conseguimos pegar aquele cara, ele explicou. Então, estamos bem, ele perguntou, estendendo a mão. Bem, talvez, eu respondi. Ray, você sabe como eu sou, eu expliquei. Quando estou estressado, cometo erros. Erros e nervosismo podem ser fatais em nosso trabalho, acrescentei. Mas prometo que não vai acontecer de novo, disse com firmeza. Não é necessário, Ray interrompeu. Eu só estava chateado ontem à noite. E, droga, seus lábios são muito melhores que os da minha esposa, ele comentou. Eu ainda quero que nos envolvamos em intimidade plena, ele implorou. Sinto muito, Ray, mas isso não vai acontecer, eu respondi. Aliviar a tensão é uma coisa, mas todo o resto pertence somente a Dan. Eu estava de plantão há aproximadamente 5 horas. Eram 19 horas, e meu substituto não chegaria antes das 22 horas.
Meu parceiro estava dormindo, como sempre. Antes, eu tinha alugado um carro e estacionado meu Mustang no lugar de sempre. No entanto, não pude dirigi-lo por dois motivos. Primeiro, fiquei preocupado que, se houvesse uma investigação, eles examinariam meus rastros de pneu. Em segundo lugar, o motor e o sistema de escapamento do carro eram tão altos que tanto meus colegas quanto os suspeitos ouviriam. Eu sabia que a equipe que me verificava aleatoriamente a cada hora ou algo assim não viria enquanto eu estivesse fora. Andy Taylor, alguém que eu havia apoiado durante seu divórcio, não sabia dos meus planos, mas ele garantiria que não me visitaria até meu retorno. Após iniciar a fita, gravada às 19 horas, que 4 noites antes, abri a janela traseira do abrigo improvisado que estava usando para me esconder e cruzei para o prédio adjacente usando uma corda que havia preparado especificamente para esse propósito. Tomei cuidado para não deixar pegadas adicionais que pudessem alertar um investigador sobre minha ausência. Ao chegar ao chão, entrei no meu carro alugado e dirigi os quilômetros até meu ponto de observação com vista para a operação de Meg. Configurando minha câmera digital, comecei a gravar vídeos de Meg e seu associado Ray, então posicionei minha Brownie. Olhando pelo escopo, observei que eles já tinham começado sem minha presença. Meg parecia focada na residência do sujeito enquanto Ray se envolvia em comportamento inapropriado. Apesar de tê-los ambos na mira da Brownie, eu me abstive de agir, pois não queria cometer assassinato. Meg deu um tapinha no ombro de Ray, o que era um sinal familiar para eles, e ele se levantou. Mesmo de longe, notei quando Meg se ajoelhou que um sorriso apareceu em seus lábios, e seus lábios estavam umedecidos. Meg parecia mais preocupada do que satisfeita quando estava ao lado de Ray, que estava lutando para se concentrar no processo. Apesar da minha própria experiência, eu sabia que Meg era capaz de mais do que ela demonstrou naquele momento. Ela claramente não gostou naquele momento. Não pude deixar de supor que ele tinha alguma vantagem sobre ela. Mirei novamente, dessa vez mirando no ponto no meio entre o estômago de Ray e a boca de Meg. Precisão era crucial. Um tiro inoportuno poderia acabar inadvertidamente com a vida da minha esposa infiel. Exalando uniformemente, puxei o gatilho gentilmente, quase instintivamente enviando uma bala de alta velocidade direto para o alvo. Através da mira Browning, vi a expressão assustada no rosto de Meg quando o instrumento de Ray disparou de repente. Ray se contorceu de dor. Meg, no meio de todo esse caos, cuspiu parte do instrumento e tentou acalmar Ray, persuadindo-o a se deitar para ser examinado. A princípio, Ray pareceu pensar que Meg o havia machucado. Calmamente, peguei a Browning e voltei para o meu carro alugado. Depois de dirigir 4 milhas, naveguei pelo beco e corri o último quarteirão até o prédio adjacente ao meu ponto de vigilância. Escalando a corda, entrei novamente na minha cabana de vigilância. Enquanto eu ouvia a fita, ouvi a mim mesmo continuando a relatar as atividades do sujeito de 4 noites antes. Pausando entre as declarações, pausei a gravação e comecei a comentar sobre o estado atual de repouso do sujeito. Injetando uma piada cafona, não consegui ouvir a reação deles, mas imaginei que os caras que ouviam riram apesar da falta de graça. Como você pode fazer uma gentil senhora de 80 anos dizer a palavra com F? Eu perguntei. Basta fazer outra senhora de 80 anos gritar bingo, eu sugeri rindo. A equipe de vigilância teria uma gravação completa da operação da noite, capturando minha conversa contínua desde o meu início às 2 da tarde, até meu turno terminar algumas horas depois, às 10. Ninguém suspeitaria que eu tivesse machucado Ray, especialmente porque éramos amigos e eu não tinha nenhum motivo conhecido. Além disso, minha arma não tinha sido disparada, eu tinha me livrado da Browning, tornando-a indetectável, e todos sabiam que eu amava Meg demais para arriscar machucá-la. Para me eliminar completamente como suspeito, a única coisa que eu precisava era de um teste de polígrafo limpo. Eu estava familiarizado com os métodos de Arnie, antecipando que ele provavelmente me convocaria em breve para ser substituído por outra pessoa. Então ele me levaria para a sala de conferências que ocasionalmente usávamos para interrogar testemunhas significativas ou de alto perfil. Lá, ele me informaria sobre o que aconteceu e perguntaria se eu tinha alguma informação pertinente. Nosso especialista em polígrafo, Carter Hall, estaria presente para avaliar minha veracidade e reações.
Carter empregaria uma das máquinas mais novas, eliminando a necessidade de conexões físicas, detectando mentiras por meio de análise de estresse de voz e flutuações de frequência cardíaca. Carter, a quem eu havia auxiliado anteriormente, garantiu que eu passaria no teste. O cenário se desenrolou em grande parte como esperado, exceto que Arnie não interrompeu minha operação em andamento. Ele esperou pacientemente as 2 horas inteiras até que eu concluísse, até mesmo monitorando algumas das minhas conversas. Bem na hora marcada, ele me chamou para a sala de interrogatório assim que cheguei. Sua maneira parecia casual, como se nada fora do comum estivesse acontecendo. Estava claro que Arnie tinha perdido sua verdadeira vocação. Ele deveria ter buscado atuar. Dan, ele começou, não precisa entrar em pânico. Tudo está sob controle. Sobre Meg, ele continuou, ela está bem, só um pouco abalada. Eu pulei do meu assento imediatamente. Eu tinha um talento para o teatro. O que aconteceu com Meg? Eu praticamente gritei. Calma, Dan, ele me tranquilizou. Eu disse que ela está bem. Mas houve um tiroteio envolvendo Meg e Ray durante a missão deles hoje à noite, ele me informou. Meg levou um tiro, exclamei. Não, ele respondeu tristemente. Foi Ray quem foi atingido. Você não sabia sobre isso? Ele perguntou. Claro que não, eu protestei. Estou em comunicação unidirecional. Alguém teria que me informar, acrescentei. Arnie saiu da sala, indicando sua intenção de falar com Carter. Ao retornar, alguns minutos depois, ele me revelou o paradeiro de Meg. Ela estava passando por um interrogatório sobre o incidente, durante o qual sua narrativa divergiu um pouco das descobertas dos policiais investigadores. Corri para a área de interrogatório e espiei pelo vidro para ver Frank Caspari conversando com Meg. Fiz um gesto para ele, mas ele balançou a cabeça, sinalizando para eu não entrar. Isso não me surpreendeu. Se eu tivesse a tarefa de entrevistar uma mulher aflita, eu também não desejaria a presença do marido dela. Parti e retornei para a casa de Arnie. Bati gentilmente na porta dele e entrei. Arnie, o que está acontecendo? Perguntei. Meg está lá embaixo com Frank e ele não me deixou entrar. Você realmente precisa melhorar suas piadas, ele comentou, gesticulando para que eu me sentasse. Dan, algo suspeito está acontecendo aqui e agora você é um dos poucos agentes meus em quem confio, ele declarou. Mais cedo, quando conversamos, pedi para Carter revisar suas respostas com o VSA, ele explicou. Você estava dizendo a verdade, ele confirmou. Sua frequência cardíaca também sugeriu que, apesar de ficar chateado quando mencionei que Meg estava presente, você permaneceu verdadeiro. Além disso, ouvi quase 2 horas de sua operação hoje, particularmente entre 19 horas e 21 horas, ele acrescentou. Tirando aquelas piadas bobas, você foi impecavelmente profissional como sempre, ele concluiu. Com uma careta, ele comentou, suponho que ficar sentado ali assistindo a um canalha por 8 horas por dia levaria qualquer um a buscar diversão. Mas isso não foi suficiente. Pedi aos psicólogos que revisassem sua gravação e eles o consideraram inocente, ele declarou. Suas armas de fogo, tanto sua pistola quanto o rifle de precisão que você carrega, não foram usadas e eram do calibre errado, ele observou. Tentei interromper, mas ele levantou a mão, me silenciando. A equipe da sua unidade que estava monitorando você relatou que às 19h30, apenas 2 minutos antes do incidente, você ainda estava dentro do barracão de vigilância, ele contou. Eu também enviei uma equipe de incidentes para examinar a cena, ele continuou. Havia apenas um conjunto de marcas de pneus entrando e saindo e elas combinavam com seu veículo, ele observou. Seu carro nunca saiu do barraco, ele acrescentou. Além disso, as únicas pegadas presentes eram as suas, entrando e saindo do barraco uma vez, junto com as dos seus tratadores nas proximidades, ele concluiu. Por que diabos você está me interrogando? Eu exigi. Você é completamente sem noção, não é? Ele retrucou. Eu entenderia se alguém me informasse sobre alguma coisa, eu retruquei. Eu te informei ontem sobre o mau manejo da vigilância de Meg e Ray, ele começou. Também mencionei que esperaria até depois da operação para decidir como lidar com isso, ele continuou.
Hoje à noite eles estavam de volta ao trabalho e por volta das 19h32 foram alvejados por indivíduos não identificados, ele disse. O atirador parece ter tido muita sorte ou era altamente habilidoso, ele acrescentou. Mas você disse que Meg não estava ferida, eu gritei. Eu a vi, ela está bem. Ela não foi machucada durante o tiroteio, ele esclareceu. Então como ela se machucou? Perguntei. Desabei em uma cadeira, embora por dentro estivesse composto, até mesmo divertido. Posso dizer que Arnie notou marcas vermelhas no corpo de Meg, provavelmente na cena do crime. Talvez ele estivesse tentando me poupar dos detalhes, mas era óbvio que havia marcas vermelhas no rosto e na parte superior do corpo dela e significativamente menos na parte inferior do corpo e no estômago. Não faz sentido, se eles estivessem próximos um do outro, haveria o mesmo número de marcas vermelhas em suas cavidades abdominais. Todos os sinais apontavam para o rosto de Meg perto do abdômen de Ray. Ele também não me disse que traços da saliva de Meg foram encontrados na ponta do instrumento de Ray. Ele também ignorou o fato de que os peritos forenses não encontraram traços de tecido no instrumento de Ray, o que sugere que o instrumento de Ray provavelmente estava na arma quando ele foi baleado. Por que Ray puxaria seu instrumento quando a cabeça de Meg estava em seu estômago? Escute, Dan, somos amigos há muito tempo e eu lhe asseguro que vou chegar ao fundo disso. Vá para casa, vai ser uma longa noite, ele disse. Depois de questionar Meg, preciso falar com ela e acho que vocês dois deveriam ter uma conversa séria quando ela chegar em casa, ele acrescentou. Talvez não seja uma boa ideia vocês dois trabalharem para a mesma agência, ele sugeriu. Insiste em esperar por Meg, eu disse firmemente. Dan, estou dizendo para você ir para casa e esperar por ela, ele ordenou. Vou pedir para ela ligar para você quando estiver a caminho, ele garantiu a ela. Diga a ela para me ligar assim que terminar e sair do prédio, pedi. Para que eu possa esperar por ela lá, acrescentei. Tentarei descansar um pouco, tenho um turno cedo amanhã. Talvez você devesse pensar em tirar alguns dias de folga, Arnie sugeriu. Não, por que preciso disso? Respondi. Só me avise se mudar de ideia, ele disse. Depois de sair do escritório de Arnie, liguei para Bonnie para deixar uma mensagem, pedindo que ela me ligasse o mais rápido possível. Para minha surpresa, ela ainda estava em seu escritório. Oi Bonnie, é Dan Almond, eu disse. Oi Dan, ela respondeu. Havia aquela nota rouca e esfumaçada em sua voz que eu sempre achei incrivelmente atraente em uma mulher. Eu não esperava que você estivesse lá, eu ia apenas deixar uma mensagem, expliquei. Bem, se for sobre seus papéis, usar diferenças irreconciliáveis como razão para um divórcio é provavelmente a coisa mais fácil do mundo a se fazer, ela disse. Não há nada a provar de nenhum dos lados. No seu caso, sem filhos, vocês já dividiram as finanças e alegam que ela vai abrir mão da casa, então é um acordo fechado. Posso tê-la amanhã, ela continuou. Também posso processar a outra parte por alienação de afeição, se necessário, ela acrescentou. Certo, como você sabia, eu perguntei. Você e eu nos cruzamos uma ou duas vezes no tribunal, ela respondeu. Você sempre tem seus is cruzados e seus ts pontilhados, ela continuou. Então eu sei um pouco sobre você, o suficiente para saber de fato que você ama sua esposa profundamente e provavelmente nunca a trairia, ela continuou. Outros advogados com quem me associo me disseram que sua esposa é muito mais frouxa no tribunal e com a lei, então imaginei que se alguém estava saindo das regras, provavelmente era ela, concluiu ela. Obrigada, Bonnie, eu disse antes de desligar depois de fornecer a ela o endereço e o número do escritório de Meg. Entrei no meu Mustang e andei sem rumo, sintonizando as ofertas de rádio sem brilho de hoje e ponderando onde exatamente minha vida tomou o rumo errado. Não muito tempo atrás eu provavelmente era o cara mais feliz do mundo, com uma vida meticulosamente planejada, uma carreira que eu adorava, uma parceira amorosa e tudo indo bem, mas agora eu me encontro afundando no desespero. Eu questiono em quem posso confiar, especialmente em Meg. Eu cruzei os limites legais, coloquei em risco um colega agente e meu casamento está à beira do colapso. Amanhã parece incerto, assim como o resto da noite, e francamente meu futuro em geral. Verdade seja dita,
Tenho me fixado em Meg e seus métodos, particularmente sua porta giratória de parceiros ao longo do último ano. Parece que ela os percorre com uma velocidade alarmante, talvez eles a percorram com a mesma rapidez. Fiquei me perguntando quantos dos homens com quem conto para apoio já se envolveram intimamente com minha esposa, cobrindo todos os ângulos. As chances são de que Ray não foi o primeiro. De quantas balas mais eu vou precisar? Depois de dirigir por algum tempo, percebi que a fome estava me corroendo, então saí em busca de um restaurante aberto. Foi quando avistei outro Mustang estacionado do lado de fora de uma clássica lanchonete Cone. Parecia algum tipo de presságio, então parei ao lado dele e entrei. No restaurante estava sentado um cozinheiro noturno desgrenhado atrás de um balcão engordurado, e um cliente solitário em uma mesa longe das janelas. 2 cones totalmente carregados com picles, pedi ao sentar perto do outro cliente, para a viagem. Os picles acrescentam sabor, expliquei em resposta ao seu olhar inquisitivo. De que ano? Ele perguntou. 08 cinza carvão GT, eu respondi. 06 amarelo gritante GT, ele rebateu. Admiro sua pintura, eu elogiei. Às vezes eu queria ter o seu, ele admitiu. Há momentos em que eu prefiro não chamar atenção, e um Mustang amarelo brilhante é bem difícil de não notar. Esconder-se parece atraente agora, eu concordei. Mas você não pode escapar disso, ele refletiu, assim como nossos carros. Como assim? Perguntei enquanto o cozinheiro me entregava uma sacola. Vê aquele emblema de cavalo na frente, ele apontou. Aquele cavalo é um símbolo americano, significa liberdade, ele elaborou. Mas observe, ele não está fugindo de nada, ele observou, fixando os olhos em mim. Aquele pônei está indo direto para a briga, assim como nós, ele declarou. Então, quem quer que sejam, ele fez uma breve pausa, seja aquele Mustang, ataque-os e faça um inferno. Senti uma onda de determinação, sentando-me um pouco mais alto do que antes enquanto acelerava meu motor mais alto do que o necessário ao sair do estacionamento. Sem mais rodeios, era hora de agir. Após meu interrogatório, fui instruído a ir direto para o escritório de Arnie. Ele me criticou fortemente e deixou claro que haveria uma investigação abrangente conduzida interna e externamente. Ele já havia exonerado alguns agentes da unidade, incluindo Dan, mas planejava entrevistar todos. Ele mencionou ter discutido o assunto com alguns dos meus parceiros anteriores, notando o comportamento peculiar deles ao saberem sobre Ray. Eu estava ciente de algo relacionado a isso? Ele perguntou se havia algo que eu desejasse comunicar, mas me instruiu a não responder. Ele me orientou a tirar o restante da noite e a manhã seguinte de folga, e a me reportar a ele na tarde seguinte. Naquela época, ele teria revisado as descobertas iniciais e o relatório da equipe do local, e nós teríamos uma discussão substancial. Ele enfatizou que se houvesse assuntos que eu desejasse que ele soubesse, e se eu os divulgasse ou reconhecesse voluntariamente, isso acabaria me beneficiando. Então, ele me deu a oportunidade de voltar para casa, ter uma conversa com Dan e decidir sobre meus próximos passos e local preferido para quando tudo estivesse concluído. Além disso, ele me informou que Dan estava ansioso para que eu ligasse para ele assim que eu tivesse saído do local. Saber que Dan queria falar comigo foi a notícia mais edificante que recebi o dia todo. Meus pensamentos estavam correndo, imaginando que Dan sabia, com quem ele tinha falado e o quanto eu deveria revelar a ele. Se essa informação vazasse, especialmente para Dan, seria impossível para qualquer um entender. Eu tinha pouco mais de 12 horas para elaborar uma solução, embora, realisticamente, parecesse não haver saída. Talvez o melhor curso de ação fosse confessar o que Ray e eu estávamos fazendo, pedir a Arnie para me deixar renunciar e, pelo bem do nosso relacionamento de longa data, implorar a ele para não envolver a esposa de Ray ou Dan. Se eu tivesse que escolher entre minha carreira e meu casamento, não havia dúvida, Dan e eu poderíamos começar uma família. Embora eu tivesse perdido a emoção e o senso de dever de servir meu país, eu não conseguia imaginar desistir de Dan. O pensamento me fez sentir quentinha e confortável. Imaginei-me grávida, carregando uma versão pequena de Dan e de mim. Parecia o paraíso. Enquanto dirigia para longe do estacionamento, disquei o celular dele. Surpreendentemente, ele atendeu dessa vez.
Dan, querido, estou a caminho, expressei, ansiosamente antecipando o calor do seu abraço mais uma vez. Ele tinha um talento especial para acalmar qualquer situação. Precisamos discutir nosso futuro e meu trabalho, mencionei. Não há nada para discutir, ele respondeu friamente. Dan, não quero sacrificar minha carreira, implorei. Mas talvez seja hora de considerarmos o que nos espera. Não foi isso que eu quis dizer, ele retrucou, sua voz desprovida de emoção como nunca antes. Eu entendo que você esteja chateado, mas há aspectos dos quais você não tem consciência, eu expliquei. Conversaremos quando eu voltar. Meg, fique longe, ele insistiu. Vá para a casa da sua mãe, reserve um motel, durma no seu carro, eu não me importo. Esta não é mais sua casa, nosso futuro é inexistente, e eu não poderia me importar menos com seu maldito emprego, ele retrucou. Meg, eu tenho mais conhecimento sobre esta situação do que você imagina, e não há mais nada a discutir, ele declarou antes de encerrar a ligação. Enquanto estava no escritório de Arnie, mantive o foco e a compostura, avaliando minhas opções como fui treinado para fazer. No entanto, quando Dan encerrou a conversa abruptamente, tudo mudou, e eu me vi incapaz de continuar com a fachada. Lágrimas escorriam pelo meu rosto incontrolavelmente, lembrando o choro de uma criança, em vez das lágrimas compostas de uma mulher adulta. Depois de dirigir sem rumo por cerca de 30 minutos, fiz check-in em um dos motéis econômicos perto do aeroporto. Despi-me e subi na cama. Meu telefone vibrou e, olhando para a tela, atendi prontamente ao ver o nome de Dan. Dan. Cumprimentei alegremente, antecipando que ele me pediria para voltar para casa. Meg, tentei ser justo em tudo isso, ele começou, mas pedir para você não voltar para casa em tão pouco tempo foi injusto da minha parte. Vou sair cedo amanhã, provavelmente antes de você acordar, ele me informou. Por que você não passa na casa de manhã? Ele sugeriu. Podemos conversar, eu interrompi antes que ele me cortasse. Não, Meg, ele interrompi. Não estou pronto para falar ainda, talvez nunca. Só queria te dar uma chance de pegar alguns dos seus pertences pessoais da casa, ele explicou. Então sinta-se à vontade para vir amanhã, e eu ficarei em outro lugar durante a noite, ele acrescentou. Dessa forma, você terá bastante tempo para juntar suas coisas. Dan, esqueça essas coisas, eu implorei. Eu te amo, Dan. Você é a coisa mais importante para mim, a coisa mais preciosa que eu tenho. Você não me tem mais, Meg, ele retrucou. Você me jogou fora por Ray, e por qualquer outra pessoa com quem você tem estado. Quando percebi que ele estava ciente, meu coração apertou. Não era mais apenas sobre salvar meu emprego ou esconder minhas atividades extracurriculares. Dan foi informado, e eu estava lutando pela minha sobrevivência, sabendo que não conseguiria viver sem ele. Ele não só sabia, mas havia deliberado e concluído que nosso casamento não tinha salvação. Fiquei ali, olhando para o teto marcado com cicatrizes e linhas, questionando minha tolice. Eu tinha tudo e desperdicei tudo. Eu precisava encontrar uma maneira de reconquistá-lo, não importava o custo. Mas Dan, eu não dormi com ninguém, eu juro. Eu só dei BL a eles, comecei, mas parei de repente, percebendo que estava falando com uma linha desconectada. Dan tinha desligado na minha cara. No dia seguinte, ou melhor, por volta do meio-dia, acordei e fiz o check-out do motel. Eu sempre poderia voltar ou encontrar outro, mas hoje, e provavelmente esta noite, e espero que de agora em diante, eu volte para minha casa. Eu me vesti e entrei no carro. Eu me pergunto como a mente de cada pessoa funciona individualmente. Eu me senti sujo usando as mesmas roupas de ontem, e ainda assim traí meu marido por meses sem me sentir culpada até que ele descobriu. Eu ainda não via isso como uma traição real, primeiro porque não houve contato direto, e segundo porque isso apenas tirou minha adrenalina e me preparou para uma intimidade real com Dan. Há também o fato de que nunca houve nada além de satisfação mútua de mãos entre mim e qualquer pessoa além de Dan. Sem beijos, sem toques, sem abraços. Tudo era destinado exclusivamente a Dan. Além disso, eu não dei preferência a nenhum desses homens, exceto Dan, e não tinha nenhum apego emocional a eles.
Não imaginei um futuro com nenhum deles. Na verdade, com exceção de um, todos eles eram casados e felizes. Eu precisava esclarecer isso com Dan porque, pela nossa conversa de ontem, percebi que ele suspeita de infidelidade. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Talvez ele pudesse entender que há uma diferença entre trapace e apenas um pequeno erro. Quando entrei na garagem, meus pensamentos estavam correndo em várias direções ao mesmo tempo. Ressentimento, raiva, sofrimento, tristeza e arrependimento. Tudo nublando meus pensamentos. Tenho tantas memórias maravilhosas associadas a esta casa. Por que ele pensaria que eu deixaria tudo daquele jeito? Entrei na casa e vaguei por ela, observando tudo como se fosse minha primeira ou talvez minha última vez. Subi as escadas correndo e me joguei na cama, onde fui recebida pelo cheiro persistente de Dan. Enrolando-me nos cobertores, me entreguei à sensação. Devo ter parecido ridícula, rolando na cama como um burrito humano, mas fui confortada pelo calor e pela fragrância de Dan. Era como se eu não tivesse feito uma bagunça no meu casamento. Mas eu tinha tudo por uma preliminar medíocre, só para aliviar meus nervos e a descarga de adrenalina do trabalho de campo. Talvez se eu tivesse dado tempo, eu poderia ter me adaptado, como todo mundo parecia fazer. E foi principalmente culpa do cara, já que eles só fizeram isso por uma questão de intimidade, mesmo sendo casados também. Pelo menos melhorou meu desempenho no trabalho. Não estou dizendo que sou uma vítima, mas não foi totalmente minha culpa. Eu tinha que esclarecer tudo para Dan, convencida de que mesmo com todas as informações, ele ainda ficaria chateado comigo. No entanto, eu acreditava que ele poderia eventualmente me perdoar. Ele tinha que fazer isso, pois se havia uma certeza na minha vida, era o amor de Dan por mim, tão forte quanto o meu por ele. Desenrolei-me do cobertor e dobrei-o cuidadosamente. Pretendia levá-lo comigo quando partisse, sabendo que, se fossemos ficar separados por algum tempo, eu precisaria de seu conforto. Despi-me e entrei no banheiro, relembrando os esforços que fizemos para escolher o papel de parede e os azulejos para o quarto. Dan inicialmente estava preocupado com o custo dos azulejos, até que compartilhamos nosso primeiro banho juntos na banheira grande. Ligando o chuveiro, pisei sob a água corrente, relembrando os momentos que compartilhamos neste chuveiro. Lágrimas brotaram quando percebi como eu tinha tomado esses momentos como garantidos, agora entendendo seu significado. Não são os grandes gestos, mas as pequenas ocorrências cotidianas que moldam nossas vidas e criam as memórias mais poderosas. Secando-me, olhei para meu reflexo no espelho de corpo inteiro. Nos últimos anos, meu corpo passou por uma transformação. O que antes era uma estrutura esbelta agora se tornará mais voluptuosa, com um ligeiro espessamento. Embora meus seios grandes tivessem começado a cair um pouco, minhas nádegas permaneceram firmes e empinadas, provavelmente resultado de exercícios regulares. Estranhamente, parecia que meu rosto havia envelhecido mais nas últimas 24 horas do que em todo o ano anterior. Enrolando-me em um dos hobbies grossos de Dan, que ainda carregava seu cheiro, desci as escadas em direção à cozinha. Conforme me aproximava da cozinha, o aroma familiar do meu café torrado francês favorito encheu o ar. Lágrimas brotaram em meus olhos mais uma vez. Dan nunca gostou do meu café, mas ele tinha programado a cafeteira e deixado em uma configuração baixa para mantê-la aquecida para mim. No balcão da cozinha, ao lado da cafeteira, havia um bagel de nozes caramelizadas e um bilhete. Abordei o bilhete com uma sensação de desconforto, relembrando o frio da nossa última interação. Meg, lamento profundamente como as coisas terminaram entre nós, e eu faria qualquer coisa para desfazer isso. Você tem sido a pedra angular da minha vida desde que me lembro, e perdê-la é um golpe do qual levará um tempo considerável para se recuperar, se é que algum dia. Meu desejo mais sincero era passar minha vida com você, e espero que um dia com nossos filhos. No entanto, esse sonho nunca pode se materializar. Tudo o que peço é que lidemos com essa situação com profissionalismo e dignidade, evitando a armadilha da raiva e da amargura. Dei a você tempo para reunir seus pertences. Espero que você possa estender a mesma cortesia a mim. Por favor, pegue qualquer coisa que pertença a você, seja comprada individualmente ou em conjunto. Por favor, evite pegar ou danificar meus pertences. Além disso,
Compile uma lista de itens compartilhados que você deseja manter. Eu indicarei aqueles em que não tenho interesse, e podemos discutir o resto. Pretendo ficar com a casa, acreditando que é justo, dadas as circunstâncias. No entanto, se ficar muito vazio para mim no futuro, eu o ofereceria a você. Se você recusar, podemos vendê-lo e dividir os lucros. Não há muito mais a acrescentar, exceto que nós dois estamos sofrendo agora, embora eu possa não entender completamente sua dor. Não tenho nenhuma animosidade em relação a você, e desejo que você encontre alguém que lhe traga a felicidade que você me trouxe. Daniel Almond. Quando terminei de escrever a nota, fui tomado por uma onda de emoções. Eu estava a cerca de 2, 3 horas de distância de conhecer Arnie, e não sabia o que dizer a ele. Valeu a pena ir? No fim das contas, eu não me importava mais com o emprego. E daí se eu admitisse para Arnie que eu estava em um relacionamento com alguns dos meus colegas? De qualquer forma, eu não era um agente excepcional. A pior coisa que eles poderiam ter feito era me demitir, e, francamente, eu não dei a mínima. O mais importante agora era falar com Dan. Ele não entendia o quadro todo do que tinha acontecido e por quê. Ele também não sabia que Ray não era o único envolvido nisso. Se ele descobrisse, a situação poderia piorar ainda mais. Eu era egoísta, simplesmente. Eu tinha um homem que me amava profundamente, e tudo o que ele pedia em troca era meu amor em igual medida. Nunca parei de pensar no quanto eu o estava machucando. Eu só podia esperar que não fosse tarde demais. Bem naquele momento, meu telefone tocou. Era do hospital. Ray acordou e queria me ver. Eu me juntei a um parceiro para meu turno de vigilância inicial dessa vez. Fomos avisados por um de nossos informantes sobre um possível novo acordo envolvendo meu alvo, então precisávamos ficar de olho nele e estar preparados para qualquer coisa. Meu parceiro era temporário e havia sido transferido recentemente de outro estado, o que foi um alívio porque eu só tinha que me preocupar com suas habilidades se as coisas piorassem. Eu não tinha que me preocupar se ele também tinha se envolvido com minha esposa. Ação, eu disse no microfone. Temos outro veículo entrando na cena. Parece que a visitante é uma mulher, eu continuei, fornecendo todos os detalhes que pude observar. Às vezes, os pequenos detalhes faziam toda a diferença. O próprio suspeito permitiu que a mulher entrasse na casa. Mudei para meu rifle de precisão, mirando sua mira através das janelas da frente. Observei o suspeito conversando com a mulher que dominava a conversa. Ela lhe entregou um pedaço de papel e ele assentiu em resposta, colocando o bilhete na mesa. Então ela o abraçou e eles desapareceram em uma sala nos fundos, fora da minha vista. Levantei-me rapidamente, pegando meu celular e minha câmera digital. Charles, vou descer. Avise-me se eles retornarem, instruí. Meu novo parceiro parecia cético, entendendo as potenciais consequências, colocando a operação em risco, arriscando captura, ferimentos ou pior. No entanto, como um agente experiente, ele rapidamente avaliou a situação e simplesmente assentiu. Desci cuidadosamente a ladeira, mantendo um olhar atento na porta pela qual eles entraram como um falcão. Usando qualquer cobertura que eu pudesse encontrar, acabei me escondendo atrás do carro dela. Olhando pela janela, eu podia ver claramente o papel, mas a inscrição do meu posto de observação permaneceu ilegível. Apontando a lente da câmera para o papel, tirei fotos com diferentes ampliações em diferentes ângulos. Em meio aos sons de movimento e sons silenciosos vindos da sala ao lado, um pensamento cínico me ocorreu. Parecia que todos na área estavam ocupados com assuntos íntimos, exceto eu. Pensando nas possíveis consequências se eu fosse pego, pensei em perguntar à pessoa lá dentro sobre seus encontros com Meg. Verificando cuidadosamente a porta da frente, a sorte sorriu para mim quando ela se abriu. Depois de espionar, eu estava convencido de que eles ainda estavam ocupados. Aproveitando a oportunidade, fui rapidamente até a mesa, tirei 3 fotos detalhadas do jornal e então saí. Infelizmente, quando eu estava prestes a fechar a porta, ouvi outra porta Ranger ao abrir. Percebendo que qualquer tentativa de fuga provavelmente levaria à detecção, tirei rapidamente o cartão SD da câmera e o joguei ladeira abaixo com toda a minha força. Bati na porta e esperei por uma resposta.
Depois de alguns minutos, o homem chegou à porta. Ele mal a abriu, e eu tinha certeza de que ele tinha uma arma escondida atrás dela. Ei, cara, eu disse, afetando um tom levemente embriagado. Meu carro ficou sem gasolina lá em cima na colina, expliquei, gesticulando de volta para o caminho que tinha vindo. Posso usar seu telefone? Você é a única casa por aqui por uma boa distância, falei arrastado. Não tenho telefone, cara, ele retrucou com um forte sotaque. Então é melhor você ir embora antes que as coisas piorem, ele avisou. Dei um passo para trás, fingindo quase cair da varanda e então comecei a andar na direção errada. Ei, idiota, ele gritou. Você está indo na direção errada. Eu tropecei e caí de costas, olhando para ele com confusão. Para onde eu estava indo de novo? Perguntei, fingindo perplexidade. Por ali, ele apontou para o alto da colina. Ah, certo. Valeu, cara, eu murmurei, começando a tropeçar meu caminho para cima da colina. Depois de sumir de vista, rapidamente alterei meu curso e circulei de volta para o barraco de onde tinha saído inicialmente. Bem a tempo, cheguei ao barraco e testemunhei um carro parando na frente dele. 2 outros agentes saíram do carro. Dan, você perdeu a cabeça? Andy Taylor exclamou. Andy, um dos meus amigos mais próximos e um substituto comum, me cobriu duramente ontem à noite quando atirei no instrumento de rei. Eu tinha que tirar fotos daquele documento, expliquei. Provavelmente é significativo. Vale a pena arriscar sua vida, ele questionou. Essas pessoas não são amigáveis. E tudo isso não deu em nada, de qualquer forma. Você tinha que se livrar da câmera, ele observou. Mas não a parte crucial, eu retruquei, recuperando o cartão de memória do meu bolso. Droga, ele murmurou. Você precisa levar isso de volta para a base imediatamente. Vamos deixar você sair do serviço mais cedo. Informe Arnie para informar a próxima equipe sobre o cronograma atualizado, ele instruiu. Vou ficar por aqui mais tempo do que o necessário. Tenho um encontro hoje à noite, ele acrescentou. E Dan, ele abaixou a voz. Precisamos ter uma conversa séria mais tarde. Você está se comportando como eu quando passei por isso. Não vale a pena arriscar sua vida por ela. Voltei para o escritório e entreguei o cartão de memória para Arnie. Ele o inseriu no leitor de cartão do seu PC. Enquanto ele navegava pelas imagens, uma expressão confusa cruzou seu rosto quando ele se deparou com as que eu havia capturado à distância. Talvez a equipe de tecnologia possa melhorar essas, ele sugeriu. Role para baixo até as últimas 6, eu sugeri. Porra, você é incrível, ele exclamou. Como diabos você conseguiu essas coisas? Ele perguntou. Elas parecem ter sido tiradas de dentro do quarto, ele se maravilhou. Isso mesmo, confirmei. Arnie, como mencionei antes, era um amigo meu. Ele olhou para mim, aparentemente me avaliando. Dan, nós dois estamos cientes de que há um problema aqui. Um assunto significativo que nós dois estamos evitando abordar, ele disse gentilmente. Ainda não tenho todos os detalhes, mas sei que Meg está envolvida de alguma forma, e tenho uma forte suspeita sobre como, ele acrescentou. Eu também sinto que você está ciente de alguns aspectos dessa situação, e isso está pesando muito sobre você, ele observou. Mas não comece a correr riscos desnecessários só porque você está passando por uma fase difícil, ele alertou. Nossa linha de trabalho é desafiadora, mais da metade dos meus agentes, mesmo aqueles que não estão romanticamente envolvidos na área, acabam se divorciando, ele continuou. Pessoalmente, já fui casado e divorciado 3 vezes, ele admitiu. No entanto, não posso me dar ao luxo de perder você, nem como um trunfo nem como um amigo, ele enfatizou. Então, preciso realocar você para uma mesa até que isso passe, ele perguntou, olhando para mim. Ou você se sente capaz de lidar com isso? Ele questionou. Não vou correr mais riscos desnecessários, eu o assegurei. Entrarei em contato com você assim que tivermos a chance de analisar as informações das fotos, ele disse, elogiando. Bom trabalho. Fui para o campo de tiro para 1 hora de prática de tiro, o que não só melhorou minha mira como também me ajudou a relaxar. Era minha única opção,
já que eu tinha dado acesso à casa para Meg naquele dia. Depois, fui à academia para fazer um treinamento de peso. Nos primeiros 20 minutos, fiquei sozinho. Então, ouvi uma voz atrás de mim. Então ouvi dizer que você se tornou uma espécie de super espiã, ela disse. Virei-me para ver Kelly Tamashita, vestida com uma roupa de ginástica tipo colã. Eu a via pelo prédio há anos, era difícil não vê-la. Mas meu foco sempre foi em Meg, então nunca prestei muita atenção em mais ninguém. Não, só estou fazendo meu trabalho, respondi, me forçando a olhar para o rosto dela. Todos os meus instintos queriam olhar para seu decote e seus peitos. Ela sorriu ao notar meu esforço para manter contato visual. Estou acostumada a ter academia só para mim durante o almoço, ela comentou. Então costumo me vestir para ficar confortável, ela começou. Ou pelo menos tão confortável quanto eu posso estar em público, ela continuou, deixando a declaração aberta a várias interpretações. Bem, este é meu conjunto final, eu mencionei, então você terá sua privacidade de volta em um momento. Estou começando a me aquecer para a ideia de ter um parceiro de treino, ela observou. Além disso, tenho uma sugestão, ela acrescentou. Inclinei a cabeça ligeiramente, indicando meu interesse em ouvir sua sugestão, e ela elaborou. Os agentes de campo recebem treinamento de alto nível, especialmente em autodefesa, ela observou. Foi a primeira vez que ouvi alguém realmente usar etc. em uma frase e isso me fez sorrir. Eu não sorria desde que descobri sobre Meg, então isso levantou meu ânimo e aliviou um pouco da tensão que eu estava carregando. Então que tal termos uma luta? Ela sugeriu, gesticulando em direção ao piso emborrachado da área de sparring. Nos recessos da minha memória, havia uma vaga lembrança de alguém mencionando a perícia de Kelly como faixa preta em uma arte marcial. Também me lembrei de ouvir sobre sua tendência de envergonhar agentes de campo superando-os em sessões de sparring espontâneas. Tudo bem, eu me peguei dizendo, acrescentando. Só vá com calma comigo. Espero não ir com calma demais com você, ela respondeu com um sorriso. Isso me pareceu estranho. Eu ponderei o que ela queria dizer com isso. Enquanto nos encarávamos no tatame, antes que eu pudesse reagir, Kelly rapidamente mirou um chute frontal em direção à minha cabeça. Eu prontamente dei um passo para o lado, notando seu giro enquanto ela aterrissava o pé. Ficou evidente que o chute não tinha a intenção de fazer contato. Em vez disso, serviu como uma tática para encurtar a distância e violar minha defesa. Ela desferiu uma série de golpes rápidos, surpreendentemente fortes para alguém de sua estatura mirando minhas costelas, me levando a recuar. Circulando em volta de mim com um sorriso que lembrava de um tubarão, ela parecia acreditar que tinha vantagem. Devolvendo o sorriso, avaliei a situação. Ela claramente me ultrapassou em velocidade e demonstrou proficiência em ataques rápidos seguidos de retiradas estratégicas. No entanto, eu possuía vantagem da força devido à minha maior massa muscular, o que me dava maior resistência. Além disso, minha experiência como agente de campo me dotou de uma aguda consciência situacional. Sabendo precisamente o que precisava ser feito, esfreguei cuidadosamente minhas costelas doloridas de seus golpes anteriores. Previsivelmente, ela parou de circular e se lançou em outro ataque rápido como um raio. Antecipando suas táticas variadas, desviei de seu chute giratório de nível médio com um passo lateral. Sem se deixar abater, ela mirou socos subsequentes no meu ponto vulnerável, visando explorar minha fraqueza. Isso foi ao encontro das minhas expectativas. Absorvendo seu golpe inicial, eu contra-ataquei com uma manobra calculada, uma mistura de um golpe de palma aberta de Kung Fu e um empurrão suave, atento para não causar dano. Minha palma aberta a atingiu bem no queixo, jogando sua cabeça para trás com força e forçando-a a cair no tapete. Naquele momento, notei o medo em seus olhos antes que ela relaxasse e tentasse se defender. Me recompondo, levantei suas mãos acima de sua cabeça, uma por uma, surpreendendo-a tanto com minha recepção quanto com sua repentina impotência contra mim. Apesar de seu estado contido, havia uma pitada de prazer em seu sorriso e movimentos quase imperceptíveis por estar subordinada. Quando encontrei seus olhos, percebi que ela não estava apenas sorrindo, mas também me abraçando firmemente com todo o seu corpo. Está quase pronto, ela disse com desejo em sua voz.
Minha mente congelou por um momento, sobrecarregada por uma enxurrada de pensamentos e sentimentos conflitantes. Ainda sou casada, lembrei a mim mesma, então não deveria continuar. Mas parece que meu parceiro nem pensou nele, então por que hesitar? Pega de surpresa pela minha indecisão, Kelly tomou a iniciativa. Ela envolveu suas pernas em volta de mim, mudando nossa posição para que ela ficasse em cima de mim. Não deveríamos fazer isso, consegui dizer. Sou casado. Se pelo menos metade dos rumores forem verdade, não vai durar muito, ela beijou. Você não é do tipo que tolera infidelidade, ela comentou, especialmente quando alguém que é leal a você. Era como uma cena de filme, e quando eu estava prestes a desistir, a cena mudou drasticamente. De repente, senti como se fosse mais um filme de terror quando a voz de Meg soou atrás de nós. Afaste-se dele, você, ela gritou. Em seguida, ela envolveu os braços em volta da cintura de Kelly e a arrastou para longe de mim. Kelly prontamente se levantou e encarou Meg, que não mostrou sinais de recuar. Eu intervim agarrando Meg pela cintura e puxando-a para o lado. Talvez eu te alcance mais tarde, Kelly, eu comentei. Altamente duvidoso que eu tenha alguma palavra a dizer sobre isso, Meg retrucou bruscamente. Kelly sorriu e respondeu, vou te enviar meu número de telefone por e-mail enquanto ela saía da academia. O quarto de hospital de Ray lembrava os inúmeros outros que eu havia encontrado ao longo dos anos. Sua mistura estéril de cinza e azul claro, destinada a evocar alegria, só serviu para acentuar sua melancolia. Poderia ter sido adornado com adesivos de elefantes bebês para toda a diferença que fez. Apesar de quaisquer esforços para alegrar a atmosfera com tinta ou decorações, a realidade penetrante de doença ou sofrimento amorteceu qualquer sensação de elevação. A maioria dos pacientes encontrava consolo apenas na perspectiva de voltar para casa. Quando fechei a porta atrás de mim, avistei a esposa de Ray. Percebi, enquanto eu esboçava um sorriso, esperançosamente não muito falso, que o nome dela me escapava. Por que eu deveria me incomodar em lembrar o nome dela? Ela era a esposa dele, não minha. Eu não queria estar lá em primeiro lugar. Eu deveria estar cuidando dos meus próprios problemas em vez de consolar um homem adulto. Ele teve a coragem de me chamar aqui daquele jeito. Eu, de fato, já salvei a vida dele. Fui eu quem o agarrou e o derrubou no chão enquanto ele segurava o que restava do instrumento. Fui eu quem usou uma das minhas faixas de cabelo e uma arma para aplicar um torniquete e evitar que ele morresse. O que mais ele esperava de mim? Não é como se eu tivesse atirado nele ou tivesse algo a ver com ele ter sido baleado. Sua voz, fortemente influenciada por analgésicos, soava como se ele estivesse pedindo para ficar sozinho com o bebê. É sobre trabalho. Sabe, não posso discutir isso com você aqui, ele disse. Não se preocupe, respondi, entregando a ele as flores que comprei na loja de presentes lá embaixo. Mais uma vez, não consegui lembrar o nome dela, e quase a chamei de bebê eu mesmo. Minha tentativa de mostrar compaixão e aliviar a dor da minha esposa falhou. Mas percebi uma coisa. Ou ela não sabia sobre Ray e eu, ou ela estava bem com isso. Cheguei a essa conclusão, porque se ela soubesse e discordasse, ela ficaria chateada e eu teria que lidar com as consequências. Sorri mais uma vez e acenei enquanto ela fechava a porta. No momento em que ouvi o clique da trava, minha expressão mudou quando encarei Ray. Por que diabos você me chamou aqui? Eu gritei. Tenho obrigações. Tenho uma reunião com Arnie em cerca de 1h30, eu disse. E Dan sabe sobre nós, eu continuei, então estou lutando para salvar meu casamento. Por mais que eu simpatize com você, tenho outros assuntos urgentes, eu acrescentei. O olhar de Ray se estreitou, e o monitor de batimentos cardíacos na tela acelerou. Você é realmente sem coração, ele observou. Eu te trouxe aqui somente para te fazer uma pergunta, ele persistiu. E também para oferecer minha assistência, ele continuou. Quase todo mundo no departamento me visitou, ou quando eu ainda estava inconsciente ou desde então. Então é altamente suspeito que meu parceiro seja um dos poucos que não o fez, ele apontou. Você acha que Dan atirou em mim? Ele perguntou. Por que você sugeriria isso? Eu retruquei.
Tenho pensado muito sobre isso desde que acordei, ele admitiu. Quando os especialistas em balística chegaram, eles não deveriam, mas me revelaram algumas coisas, ele revelou. Ele mencionou que, devido à penetração da bala na parede após o impacto comigo e seu calibre, eles suspeitam que ela foi disparada a uma distância de mais de um quarto de milha, ele explicou. Há apenas 2 caras em nossa unidade que poderiam tentar um tiro como esse, e os especialistas em balística não estão cientes da dificuldade do tiro, ele acrescentou. Por que foi mais desafiador? Perguntei. Porque quem fez isso mirou na minha virilha, um alvo relativamente pequeno de tão longe, e conseguiu evitar te atingir enquanto você se movia, ele esclareceu. Só Arnie, quando ele estava no auge, e seu marido Dan poderiam dar um tiro como esse, ele comentou. Quando a notícia sobre o que aconteceu comigo se espalhou, seus antigos colegas começaram a agir de forma estranha, alguns até pareciam estar protegendo ou cuidando de suas próprias áreas íntimas, ele revelou. Não acho que nenhum deles tenha vontade de enfrentar seu marido, ele concluiu. Ele tem agido de forma peculiar ultimamente? Algum sinal de que ele poderia ter sabido disso antes? Ele questionou. Droga, respondi. 2 noites atrás, voltei para casa e ele não me ligou, nem esperou por mim. Ele também não iniciou a intimidade e dormiu no lado oposto da cama, elaborei. Eu apenas presumi que ele estava cansado, continuei. Mas na manhã seguinte, ele se levantou e foi embora sem dizer uma palavra. Passei o dia inteiro tentando falar com ele, mas ele se recusou a atender minhas ligações, expliquei. Mas não pode ter sido ele quem atirou em você. Ele estava em uma operação, e há filmagens contínuas dele falando durante toda a missão e a jornada para o hospital, eu apontei. É impossível para Dan estar em 2 lugares ao mesmo tempo, eu enfatizei. Ele também passou nos testes VSA e polígrafo, acrescentei. Ele nem sabia que você tinha levado um tiro até depois de todo mundo, porque ele estava em campo, eu disse. Além disso, se fosse ele, ele provavelmente teria atirado em nós 2, lamentei. Eu quase preferiria que ele tivesse, porque se eu não encontrar uma maneira de trazê-lo de volta, eu poderia muito bem estar morta, eu confessei. Eu preferiria levar um tiro rápido e limpo do que suportar a agonia de vê-lo de longe, incapaz de tocá-lo ou falar com ele, eu admiti. E o pensamento de vê-lo seguir em frente e namorar outra pessoa seria insuportável, eu suspirei. Parece tortura, interrompeu. Os médicos estão otimistas sobre reconstruir minha genitália para parecer normal, mas o dano nervoso causado pela bala afetou a sensibilidade abaixo da minha cintura, ele explicou. Talvez eu nunca consiga ter filhos, ele disse. E mesmo que Beth não descubra sobre nosso caso, o que provavelmente acontecerá quando o relatório do site for publicado. Por que ela ficaria comigo se não podemos ser próximos? Ele perguntou. Eu também conversei com Arnie, ele continuou. Independentemente do resultado, tenho medo de ser rebaixado ou pior. E você tem seus próprios problemas, ele acrescentou. Além de tentar descobrir se seu marido atirou no meu instrumento, eu queria avisá-la, ele disse solenemente. Embora agora que falei com você, eu me pergunto por que, ele refletiu. Eu instruí Arnie a colocá-la de volta na linha o mais rápido possível, para que você não seja afetada pelo meu infortúnio, ele observou. Você sabe que eles não vão mandar uma mulher para o campo sozinha, ele começou, e ninguém quer trabalhar com você em pares. O quê? Eu intervim. Quase todos os parceiros que estavam com você antes de mim pediram uma transferência, ele disse. Isso não reflete muito bem a situação. E parece que mesmo aqueles com quem você não trabalhou não querem trabalhar com você, ele continuou. Os rumores estão se espalhando rápido. Para ser honesto, eu já tinha ouvido rumores sobre você antes de sermos designados juntos, ele admitiu. E nossa recente sequência de fracassos não melhorou sua reputação. Talvez tenha sido assim que Dan descobriu sobre nós. Você sabe como os rumores são exagerados, ele sugeriu. É por isso que Dan acha que tivemos um caso, exclamei. Hey, entendo que você não me deve nada, exceto que salvei sua vida, disse eu. Mas se eu fizer Dan falar com você, você contará a ele a verdade sobre o que aconteceu entre nós e por quê? Implorei. Rei assentiu lentamente em concordância.
Eu alegremente cedi o quarto para Beth, comentei antes de sair. Ele vai se recuperar muito bem, assegurei. Descendo no elevador, pensei se comparecer à reunião com Arnie valeria a pena. Talvez eu devesse redigir minha carta de demissão agora e enviá-la. No momento, minhas prioridades eram salvar meu casamento, depois preservar meu emprego e, então, considerar Ray e seus próprios problemas conjugais e de carreira. Se sacrificar Ray fosse necessário para salvar meu casamento, que assim fosse. Chegando ao escritório depois de passar pela segurança, esbarrei em Maxine Pen, uma velha amiga da academia que havia optado por uma função de analista devido à sua aversão ao trabalho de campo. Tipicamente alegre, Maxine evitou meu olhar dessa vez. Max, o que houve? Perguntei. Tenho ouvido coisas perturbadoras sobre você ultimamente, Meg, ela revelou. Você deveria, dar uma olhada na academia antes que seja tarde demais, ela insistiu, saindo apressadamente. O que você quer dizer? Eu a chamei. Presumi que provavelmente fosse algo trivial, como um dos caras rabiscando para se divertir, chame Meg na parede. No entanto, mesmo que fosse tão ridículo, eu não podia arriscar que Dan visse e interpretasse mal a situação. Naquele momento, eu me senti confiante o suficiente para admitir para Dan que desde que nos conhecemos, eu não tinha tido intimidade com ninguém além dele, então não era tão ruim quanto ele pensava, e não era traição. Apesar de suas ações recentes, incluindo o bilhete que ele me deixou, eu estava convencida de que ele ainda me amava o suficiente para me perdoar, embora isso pudesse exigir esforço. Eu estava pronta para fazer todo o possível para tê-lo de volta. Quando cheguei à academia, abri a porta, mas fui recebida com um choque e dor. Parecia que eu tinha levado vários socos no estômago, e eu estava lutando para recuperar o fôlego. Minha visão ficou turva quando vi Kelly nos braços do meu marido. Ela estava sentada nele. Ouvi Dan falando sobre seu estado civil, mas imediatamente ouvi a resposta de Kelly, sugerindo que isso poderia não durar muito. Afaste-se dele, sua mulher desprezível. Eu gritei, puxando-a para longe dele. Apesar de ela ter se recuperado rapidamente, eu estava pronto para um confronto físico com ela. Ela teve sorte de eu não ter minha arma de serviço comigo, pois senti que não tinha mais nada a perder. Dan me puxou para longe dela, dizendo que talvez eles se viriam mais tarde. Eu estava furioso. É improvável que eu tenha o direito de votar, murmurei entre dentes. Para minha surpresa, ela apenas sorriu e disse que lhe enviaria seu número de telefone por e-mail. Comecei a persegui-la pelo corredor, pretendendo encontrá-la cara a cara, mas Dan me segurou. Dan, eu implorei. Eu te amo. É só você. Podemos conversar sobre isso? Não temos nada para discutir, Meg, ele respondeu. Enquanto falava, ele gentilmente afastou meu cabelo e segurou meu rosto com suas mãos. Eu valorizava os momentos em que ele fazia isso. Só o toque dele podia acender um fogo em mim. Sinto muito, ele disse. Velhos hábitos são difíceis de se livrar. Não vai acontecer de novo. Mas eu quero que aconteça de novo, exclamei. Dan, você não entende. Eu nunca dormi com nenhuma delas, expliquei. Não foi só o rei, ele perguntou. Sim, mas era só para liberar um excesso de adrenalina durante a tarefa, esclareci. Eles nunca fizeram nada comigo. Nós apenas nos satisfazíamos da forma mais primitiva, então não era realmente trapaça, defendi-me, embora entendesse o quão estúpido isso soava. Meg, como você se sentiu quando entrou na academia e me viu no chão com Kelly? Ele perguntou. Eu me senti péssimo. Eu estava cheio de raiva e eu queria fazer algo terrível, confessei sinceramente. Meg, nós estávamos completamente vestidos. Foi só um sparring que saiu do controle e não houve contato, ele explicou. Então imagine como você se sentiria se entrasse e visse o que costumava fazer com seus parceiros, ele disse. Eu cometeria um crime, eu disse, realmente e lentamente. Então isso seria traição, ele perguntou. Mas isso é diferente, eu protestei. Talvez a razão possa ser diferente, mas a ação e o sentimento continuarão os mesmos, ele concluiu.
Durante nosso casamento, ele expressou nosso compromisso de permanecer fiéis até a morte, ele disse. Para mim, foi um acordo solene, ele continuou, e não importa quais argumentos você dê, você o violou. Agora que entendo seu ponto de vista, posso entender por que você pode ter considerado isso aceitável, ele admitiu. No entanto, isso é inaceitável para mim, porque não quero ser um dos vários homens com quem você tem um caso, nenhum, ele disse. Então, sejamos honestos, pelo bem dos maravilhosos 10 anos que vivemos juntos, eu te perdoo, ele disse, olhando para o relógio. Você não está atrasado para sua reunião com Arnie? Ele perguntou. Assim, eu respondi. Eu quase esqueci. Podemos continuar essa conversa mais tarde? Ele suspirou e assentiu. Eu vou até sua casa, ele concordou. Sentindo-me aliviado, subi as escadas correndo. Dan me perdoou, e isso foi muito importante. Entrei no escritório de Arnie sem me incomodar em bater. Ele olhou para mim, como se questionasse minha falta de educação, mas eu simplesmente não me importei. Continue com isso, eu disse com um sorriso. Ele me lançou um olhar estranho e inclinou a cabeça. Meg, lamento informar que, após uma investigação completa e conversas com vários de seus antigos parceiros, tenho uma compreensão clara do que está acontecendo com você, ele disse. Exijo que meus agentes de campo possuam um julgamento impecável e fortes princípios éticos, ele declarou. Eu não deveria ter que me preocupar com quem você está se aproximando, seja para aumentar sua confiança ou clarear sua mente, ele observou. Eu tive que repreender severamente e realocar cada agente que fez parceria com você no ano passado, ele retrucou. Também estou preocupado com o estado mental do seu marido, que por acaso é meu principal agente, ele acrescentou. Vendo minha expressão chocada, ele perguntou. Você não sabia? Dan assumiu um risco significativo esta manhã, um que poderia facilmente ter custado sua vida. Estou esperançoso de que ele recupere seu bom senso, mas se não, terei que designá-lo para um trabalho de escritório, ele disse. No entanto, no seu caso, dada a escassez de agentes de campo confiáveis, em grande parte devido a você, ele disse, eu simplesmente não posso me dar ao luxo de ter um membro da equipe que comprometa a segurança. Então, no interesse da segurança nacional, você está demitido, ele concluiu friamente. Esvazie sua mesa imediatamente, ele instruiu. A segurança está esperando em seu escritório para escoltá-lo para fora do prédio. Você tem alguma objeção? Ele perguntou. Alguma base para reconsiderar? Não, esquece, tchau. Eu respondi quase alegremente, saindo do escritório dele enquanto ele me encarava incrédulo. Quando cheguei ao meu escritório, um homem formalmente vestido me esperava. Você é Meg Almond? Ele perguntou. Sim, eu confirmei. Você foi intimada, ele declarou, me entregando um envelope grosso antes de partir. Rasguei o envelope e comecei a ler seu conteúdo. Deve haver um mal-entendido, protestei. Dan me perdoou. Dan me perdoou, gritei, enquanto descia as escadas correndo, com o pessoal da segurança me seguindo. Corri para o refeitório e avistei Kelly se aproximando de Dan. Ela puxou uma cadeira da mesa dele e sentou-se, sorrindo para ele. Dan me perdoou, eu gritei. Não foi você, Dan? Sim, ele respondeu. Eu te perdoei. Então por que o advogado me entregou os papéis do divórcio? Eu questionei. E por que eles estão listando todos os meus parceiros anteriores? Isso só vai levar ao divórcio deles também, eu acrescentei. Não é justo, Dan. Se nos reconciliarmos, isso não significa que outros sofram, protestei. Não estamos nos reconciliando, Meg, Dan disse lentamente, sem perceber o sorriso de Kelly atrás dele. Eu te perdoei, mas isso não apaga o que você fez, ele explicou. E perdão não significa que eu possa esquecer ou confiar em você novamente. Sem confiança, nosso casamento não tem fundamento. Precisamos seguir em frente com nossas vidas. Talvez, com o tempo, possamos ser amigos quando a dor passar, ele sugeriu. Amigos, pensei amargamente. Não quero ser apenas seu amigo. Meu coração só bate por ele. Eu sei que errei, mas perder tudo não é justo. Estou perdendo tudo.
Meu emprego, minha reputação, meu casamento, meu marido, meu amante, meu melhor amigo. Arnie mencionou que estava com falta de agentes. Ele pode até promover aquela mulher, Kelly, para agente de campo temporariamente. Então ela teria tudo o que estou perdendo. Ela já está perseguindo Dan. Nossos papéis de divórcio mal secaram, e ela já está cravando suas garras nele. Absolutamente não, pensei. Eu me abaixei, fingindo estar à beira das lágrimas, e então rapidamente peguei uma arma de um dos coldres da equipe de segurança. Quando eles recuaram para ver o que eu faria em seguida, soltei 2 cabos. Um atingiu o olho de Kelly, espirrando em Dan com líquido vermelho, e o outro atingiu o topo da minha cabeça. Vamos resolver isso no inferno, pensei, caindo no chão. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.